Então, o que que aconteceu no retorno dessa paciente? Então, ela fez lá o Butos australis, na 30 CH em gotas por dia. Então, o que ela notou foi que depois do comecinho, né? Nos primeiros 4 dias, ela sentiu que ficou mais leve, tanto depois da própria consulta, de ter falado, assim, as coisas todas, né? Nos primeiros 4 dias, ela teve uma melhora nas dores e nos primeiros 4 dias ela dormiu melhor, tá? Então, os primeiros 4 dias ela ficou bem, tá? Aí depois, desde então, tudo foi voltando ao normal e piorando até. Então, depois, ela piorou a dor, ela piorou o sono, rachou o pé embaixo, porque ela teve umas rachaduras no pé que ela não tinha antes, tá? E ela começou a sentir náuseas depois da alimentação que ela também não tinha antes, tá? Então, de tudo que ela me falou, isso aqui foram as coisas que eu notei mais importantes. Quando eu perguntei para ela a sensação no geral, ela falou: naqueles 4 dias eu me senti muito bem, mas depois tá igual ou tá pior, tá? Então, essa foi a evolução da medicação. O que que vocês acham? Mantém o remédio, troca o remédio. Por que que troca? Por que que mantém? Lili, você que está sendo alvo hoje. Ah, eu lembro que eu vi uma aula gravada sua que você deu no começo do ano sobre as leis lá, os princípios, acho que era de Hering, e Uhum, que se a pessoa melhora primeiro e agrava depois, e é sinal que tá errado, que não é o caminho. Se eu não me engano, é que faz tempo e eu vi a aula gravada, assim, eu não estava ainda no curso. sim. Beleza. Para você ter, teoricamente, sobre essa evolução, teria que trocar. É, eu ia trocar. Leocádio, o que que você acha? Ah, eu fico na dúvida, porque como rachou o pé, foi para a pele, pode ser uma agravação, né? Talvez um ajuste de potência antes de mudar. Uhum, pode ser. Daniele. É, eu acho que deveria mudar porque aparentemente no início estava fazendo efeito, porém eu acho que não é bem o remédio dela porque surgiram sintomas novos, né? A não ser que ela já tivesse tido essas rachaduras anteriormente na história da vida dela e tal. Caso isso sim já tenha sido feito parte da vida dela no passado, aí eu não mudaria, pensaria de repente em mexer na potência. Mas se são sintomas novos que nunca surgiram antes na história dela, aí eu imagino que seja o medicamento que não esteja tão adequado. Aí eu mudaria o medicamento. Eu teria que saber se ela já teve rachaduras antes, nos Não, não teve. pés, se ela já teve todo esse histórico, não. Então eu mudaria a medicação. Sim. Muito bem, que bom. São todas estudadas segundo as leis de prognósticos de Kent, leis de Ehring. Beleza, vai passar na prova, Lili. Bem fácil, prova de título. Vai passar sabendo essas coisas. Veja, eu concordo com vocês. O que que me deixa com o pé atrás nesse caso, que é uma coisa que eu geralmente não faço, e por que que eu não faço? Justamente por causa disso que está acontecendo agora. Gota todo dia. Gota todo dia meleca essa visão. Quando o Kent faz aqueles prognósticos, ele faz que os prognósticos muito baseados em doses únicas, não em estímulo diário. Estímulo diário tem seus benefícios por causa das dores e tal, mas ele atrapalha muito essa nossa observação. Se ela tivesse feito exatamente isso com doses únicas a cada 15 dias, como eu gosto de fazer, tranquilo, eu acho que a gente até poderia pensar que essa rachadura de pele é uma exoneração, que é no sentido da lei de Ehring está indo para um caminho bom, e a gente até poderia pensar em trocar a potência antes de mudar o remédio. Mas a gente também poderia pensar no que ele falou em relação aos prognósticos, no que a Nelly falou em relação ao sintoma novo, né? O problema é que ela está tomando o remédio todo dia. Então, tomar o remédio todo dia
me deixa com o pé atrás e falar, será que ela está tendo essa persistência por estar tomando o remédio todo dia? Ou não? Se ela estivesse tomando, é a mesma coisa, tomar o remédio todo dia e tomar dose única, a gente analisa do mesmo jeito, tem? O que vocês acham? Eu também não sei, tá? Não é uma É coisa que eu tenho resposta aqui e quero que vocês uma, acertem. Eu não também não sei. é uma dúvida no paciente lesional, assim, que tem muito sintoma, né? Todo dia. E tem, não tem muito tempo, assim, né? Aí seria o caso de doses repetidas? Ou nessa tua percepção também não? Na minha percepção também não. Eu prefiro doses repetidas, por exemplo, porque ela está usando um remédio todo dia que eu sei que atrapalha, por exemplo. Ela está usando um corticóide todo dia, ela está usando um remédio para dormir todo dia, ela está usando um óleo essencial todo dia que eu sei que atrapalha. Ela, entendeu? Quando ela tem um estímulo para quebra todo dia, talvez valha a pena usar o remédio todo dia. Mas esse é um caso que me deixa ainda mais para trás com o remédio todo dia. Tá? Se você sente que a pessoa às vezes precisa de um remédio todo dia, eu prefiro, sei lá, eventualmente um fitoterápico, eventualmente um remédio material mesmo, para que ela sinta o alívio, é melhor do que você dar o homeopático todo dia, na minha visão. Por causa do prognóstico. Eu não me sentiria confortável em agir nesse caso da mesma maneira que eu agiria em relação a ela estar tomando dose única. Eu fico com aquele medo, mas será que eu tivesse feito aquela coisa, não seria melhor? Então eu geralmente tendo a dar sempre um golpe de misericórdia no remédio, assim. Eu vou tentar mais um jeito. Porque daí, se eu tentar, eu não vou ficar com essa com essa pulga atrás da orelha de que eu poderia ter feito butos diferentes. Ok? Eu acho que a tendência é a tendência da Daniela, eu também concordo com ela. Eu acho que a tendência é que é um remédio parcial, que melhorou nos primeiros dias, mas não é o mínimo da paciente, tá? Eu acho que a tendência é essa. Mas eu gostaria de tentar uma outra coisa antes de trocar. Seja para dar uma chance do remédio movimentar mais, seja uma chance dele se mostrar como um remédio que sim, vai gerar mais movimento. Entende essa diferença? Porque daí o que acontece? Eu não uso esse remédio de novo. Eu não volto para usar remédio de novo. Se eu já usei Butos nessa lista do algoritmo, eu não vou usar de novo. Então, para que eu não use de novo, eu quero ter certeza absoluta que ele não gera esse movimento. Faz sentido, Daniel? Sim, dá para testar Eu de acho que uma nada, forma diferente. eu acho que nada, não é assim é um quadro tão crônico, ela tem isso há tantos anos, que primeiro, eu não acho que em um mês ela teria que estar super bem. Não faz sentido. Tem o quadro há um tempão. Não é em um mês que tudo vai mudar e vai ficar super bem, né? É o que eu comentei com ela. O que a gente espera nesse primeira prescrição é movimento e houve movimento. Movimento houve. Quando o remédio não gera zero movimento, seja gota, seja dose única, eu já trocaria. Ó, zero movimento. Eu tomei, não aconteceu nada. Não piorou, não melhorou, não aconteceu nada. Aí é uma indicação definitiva de que o remédio não teve ressonância alguma, tá? Então, por mais. Mesmo que, digamos que não tenha movimento nenhum, mas de repente se mexer na potência, uma potência um pouco Pode até mais ser, mas alta, eu gostaria que naquele comecinho, como aconteceu com ela, pelo menos no comecinho gerasse alguma coisa. Agora, zero, zero, desde o primeiro dia, a não ser que você tenha muita convicção no remédio, que você sabe que está certo, talvez tentar uma potência mais alta, mas se é aquele que remédio que você já está em dúvida e tal, eu já trocaria, né? E nesse caso, gerou um movimento. Ela começou a ter sintoma que ela não tinha. O pé rachou e não rachava. Os primeiros 4 dias ela se sentiu bem. Então, algum movimento gerou, alguma ressonância ela tem com esse remédio, né? É o remédio certo? Difícil, tendo a pensar que não, tá? Mas vou tentar fazer o remédio de uma outra maneira por mais um mês. E mês que vem eu decido essa troca, tá? Forcei muito a barra, faz sentido. Concordam por esse ponto de vista? Faz sentido que a Lili, potência daí vai aumentar? aí é a pergunta que eu te faço. Nós vamos aumentar ou nós vamos diminuir? Dose única, vocês já perceberam que eu vou preferir fazer, porque daí eu dou realmente um golpe de misericórdia no remédio. Ó, nós vamos fazer uma dose única a cada 15 dias, cada 2 semanas. Duas, tá?
Ó, se você tem potência mesmo, ó, eu vou fazer uma vez a cada 2 semanas, alguma coisa tem que acontecer, tá? Então vai ser uma dose única a cada 2 semanas. Qual a potência? Mais alta ou mais baixa? Pô, eu nunca vi dar alguém dar mais baixa, mas Vamos lá, isso também é uma coisa, né? geralmente Ninguém mais baixa a alta. potência nunca, né? Pode fazer metástase mórbida. Eu baixo, tá? Então há essa possibilidade. Quando que baixa e Legal, quando que aumenta? diferente. Quando que sobe e quando que baixa? É, fiz um remédio e na semana seguinte ele está com quadro agudo. Ele agudiza. Isso é sinal que a potência que você deu anteriormente era muito baixa. Ele tinha uma vitalidade maior do que você achou que ele tinha. Você tem que subir a potência, tá? Fiz uma dose e esse paciente agrava prolongadamente. Ele não para de agravar. Ele está gravando uma gravação homeopática, mas há um mês ele está gravando. Você tem que baixar a potência. Não vai deixar ele gravando o resto da vida. Você precisa baixar. Ele demonstrou que ele tem uma vitalidade menor do que você achou que ele tinha. Ele é um lesional mais grave do que você achou que ele era. Tá? Dei a medicação e a medicação foi boa, mas estou com energia muito baixa. Estou cansado, estou com sono. Potência baixa. Tem que aumentar a potência. Então, essas são algumas indicações. A principal para baixar é uma gravação prolongada. Você cristaliza, você baixa no intuito de diminuir essa gravação e manter esse movimento de cura. Beleza? E aí, sobe ou desce? Ele abriu, mas fechou. Eu, Janelle, o que vocês acham? Eu acho que sobe um pouco. Nele. Por que sobe? É, Desculpa, Leocádio. Por que sobe? Dá sua justificativa para não ser algo de chute. Por conta da Equipado. gravação, por conta de ter agudizado, talvez, né? Coisas apareceram aí. Eu consideraria talvez uma São, agudização. são coisas diferentes, ó. A gente tem, isso é super importante, às vezes a gente não diferencia. Então a gente tem um quadro agudo, uma agudização do crônico, uma agravação homeopática e um sintoma novo. São 4 coisas totalmente diferentes para coisas que apareceram, tá? Quadro agudo é o agudo do agente etiológico externo, lá, uma gripe, um resfriado, uma jeca, comeu e passou mal, um bactéria, um vírus, sei lá. O agudo da febre que começa e termina, tá? Que nos indica uma coisa. A agudização do crônico é aquele paciente que tem rinite crônica e toma o remédio e começa a ter crise toda hora. Ele não está doente de agudo, ele está agudizando o crônico, tá? A gente tem a agravação homeopática, que é a exacerbação de um sintoma que a paciente já tinha, tá? Então, tem o dermatite, toma o remédio, no dia seguinte tá tudo empipocado, tá? Qual que era o último que eu falei? Sintoma novo? Então, não. Faltou? Sintoma novo. Aí o sintoma novo nós vamos ter que ver na lei de Ehring. Esse sintoma novo é um sintoma que o paciente já tinha ou é um sintoma em um órgão mais superficial do que o anterior, tá? Então, essa análise que a gente tem que fazer. Então, perceba que não é tão simples que o paciente chega e ele está com um negócio e já, cara, a gente precisa analisar qual dessas coisas que está acontecendo. Então, no caso dela, por exemplo, piora da dor e do sono desde que ela começou. Já é dela, né? Isso. Interpreta. Tu teve uma Já é dela, gravação. tá? Uhum. Então, a gente pode entender que a gravação, apesar de que a gravação é uma gravação homeopática, que a gente entende que é associada a uma sensação subjetiva de bem-estar. Então, é difícil de saber, porque ela não vai estar se sentindo melhor com mais dor e mais dificuldade no sono, tá? Mas vamos entender que é uma exacerbação, ela é um aumento do sintoma que ela já tinha, tá? A rachadura no pé, ela nunca teve, primeira coisa. Então, não é um retorno de sintoma antigo. Na lei de Ehring, ela ter rachadura de pé é mais superficial ou menos? É superficial, porque é embaixo e externo. Teoricamente mais superficial. A gente também preferiria que ela tivesse uma sensação subjetiva de bem-estar para confirmar isso, mas friamente pelo sintoma é um sintoma mais superficial.
Náusea após a alimentação que ela nunca teve. Se a gente considerar que o problema dela era osteomuscular, nós vamos ter que ir lá na tabelinha lá que o John nos mostra, lá a tabelinha do Prafu, e a gente vai ter que ver onde é que a náusea entra lá nesse nível. Ela tá para cima e para direita ou ela tá para baixo e para esquerda? Teria que ver. Eu acho que ela tá para baixo e para esquerda, ou do mesmo nível. Tá? Eu acho que o gástrico é mais baixo, eu acho que é que tu deve. Teria que ver, eu não lembro, tá? Por que que eu tô levando isso menos em consideração? Por causa daquele primeiro fator lá de antes, que é a gota todo dia. Porque a gota todo dia meleca todo esse processo para mim, tá? Se fosse tudo isso acontecendo do ponto de vista da dose única, eu ficaria mais tranquilo. Então, só essa evolução com a gota todo dia vai me fazer manter o remédio. Mas eu digo assim, se a gente pensar na regra fria, a gente precisa fazer essa diferenciação. Então, sempre faço essa diferenciação. É muito comum que a gente confunda quadro agudo, por exemplo, com agudização do crônico. Aí a pessoa agudiza o crônico, a gente quer tratar como agudo. Não é agudo. Ele não está com quadro agudo. Ele está com uma agudização do quadro crônico. É diferente. É outro tratamento totalmente diferente. É uma exacerbação ou é uma agravação? São coisas diferentes também. Então, isso tem que estar bem claro para que a gente entenda essa conduta, tá? Sabe o que que é uma coisa que me leva, talvez, a pensar numa potência maior? O fato dela ter ficado bem por 4 dias e depois não mais. Sabe? Ela foi bem até um ponto e depois parece que as coisas foram degringolando. Então, Essa eu acho que melhora talvez a melhora Também essa melhor deixa inicial essa dá uma dúvida. salvada, né? Ela dá uma salvadinha, assim, de entender que é um parcial. Ele é um parcial. Agora vamos ver qual o grau de parcial que ele é. Se ele é um parcialzão bom, porque na grande maioria das vezes o que a gente vai prescrever são bons parciais. Esqueçam-se mínimo da vida de vocês, é uma vida, uma na vida, outra na morte. É parciais bons que a gente vai ter. Então o que a gente quer é um parcial bom. Almejando-se mínimo, mas na maioria das vezes vai ser um parcial bom. Então vamos ver quão bom é esse parcial. Forcei a barra ou faz sentido? Mas eu entendo que se vocês batessem o pé e falar, não, acho que tá errado, eu também não acho que vocês estariam totalmente errados, não. Acho que daria para trocar se quisesse. Só não vou trocar porque eu quero realmente esgotar a ação da medicação. Tá bom? E Henrique, isso é Então uma nós coisa vamos. que se vê na prática clínica, não é? A gente sempre tenta esgotar primeiro o medicamento, porque voltar é muito mais complicado, né? Aí mesmo que A conflito de gente não quadro, volta mais. não se volta É mais. muito Então, às vezes difícil. é melhor É, esgotar a possibilidade do que depois, se eu tivesse aumentado a é, potência, se eu tivesse mais tempo para exonerar. Então, é. E às vezes o paciente fala assim, ai, doutor, aqueles 4 primeiros dias foram tão bons. Você deu 3, 4 remédios. Doutor, lembra aquele primeiro que você deu? Nossa, foi bem melhor. Aí se você faz de novo na potência diferente e mesmo assim não melhora, ela pode até falar isso que eu sei que eu não vou dar de novo. Agora, se ela falar isso e eu não tiver esgotado, eu vou, será que eu vou ter que voltar? Então eu quero fazer com que a gente não volte, tá? A gente realmente exclua essa medicação da lista das próximas análises. Então a gente vai Eu fazer fui um ver na abutos, tabelinha, eu fui ver na aí, tabelinha do John, a parte estomacal é mais inferior e mais para a esquerda mesmo, do que mais inferior, muscular. mais esquerdo. Então é algo É. também que Não, na verdade, os dois estão na mesma coluna. É mais meio inferior só. mais inferior. Então também é uma dica assim, de alguma coisa que possa estar superficializando, né? Mas, cara, é uma prescrição assim. E aqui, vida real, tá? Não é um caso assim estruturadinho para dar certo e ficar tudo bonito. Não, tô pegando os casos reais e vamos ver o que acontece na próxima, tá? Eu só não quero que fique algo mal, tipo, imposto. Tem que ser algo que, mesmo que não fosse talvez o que vocês fariam, mas faz sentido esse tipo de raciocínio, tá? Essa Então a dose ideia é fazer. única, é- ela sempre tem que ser tomar o frasco todo, ela pode ser 5 gotas. Pode, não dá nada. Do jeito que você achar melhor. Pode ser 7 gotas, que é um número bom, né? 7. Pode ser 3 gotas. Pode ser 5 glóbulos. Pode ser o jeito que você achar melhor. Tá?
Comentários, algo mais que vocês queiram falar sobre o método, sobre essa conduta? Algo mais que faz sentido? Tudo beleza? Ah, realmente, só curiosidade mesmo, tá sendo uma vez ao dia? Ela estava tomando todo dia, antes de dormir. Antes de dormir só. Ah, bom. Você percebe diferença de prescrever antes de dormir ou outro horário do dia? Não. É que eu prescrevo muito pouco gota todo dia. Então não tenho nem muitos casos para conseguir perceber essa diferença. Acabo prescrevendo Lembrei que mais só dose única. Diga. como teve piora do sono, não é? Normalmente uma outra questão que se faz é evitar a medicação ao dormir, não é? Às vezes se tenta Sim. quando começa o dia, né? Tem Uhum. alguns medicamentos, esse aí eu não tenho experiência com ele, mas alguns a gente sabe que podem piorar, né? O sulfuro, o Sim. carcinosino. Então, eu, pelo menos na prática clínica, quando tem essa piora de sono, que é uma coisa que vai gerar vários sintomas, não da pessoa em si, mas da própria falta de sono adequado, para não confundir o quadro, eu passo para de manhã daí. Ou tento Sim, boa. evitar ao máximo à noite, né? 2, 3 horas antes de dormir, não prescrevo. Acho que já que tem esse efeito, né, dá pra gente, por exemplo, sugerir que essas doses únicas, por mais que sejam doses únicas, sejam tomadas de manhã, né? Melhor, pra Ah, não, tu não está falando, tirar eu estava esse efeito. falando em gotas diárias Não, ali, sim, ó, né? gotas Por diárias, não, dia. mas mesmo assim, já que nós vamos fazer dose única, né, se ela pode tomar, melhor orientar a tomar não, no horário Ah, diferente, não, também para não ter esse efeito, pelo menos no dia, né? dose única acho que não vai interferir. Eu estava pensando mais É, antes ali. É sim, que eu é muito difícil eu usar dose única, perdão. sim. Ah, mas como eu uso diária, assim, eu tiro e passo por. Aí você consegue Se é ter. dose E eu única, não não, vai mudar nada. sim. E eu não tenho essa vivência por realmente não usar tanto. Então, você, por exemplo, que usa mais, aí consegue perceber essas coisas, né? Então, eu vou fazer assim. A paciente que era para ser às 9, eu acho que ela apareceu aqui. Eu vou deixar vocês, claro, super à vontade, né? Se vocês tiverem coisas aí, mas provavelmente eu vou atendê-la agora, tá? É uma paciente primeira consulta. Mas nesse caso aqui, então, a gente vai fazer uma dose única a cada 2 semanas. É, e agora eu vou vê-la novamente em um mês, tá? Não vou deixar isso passar muito, não. Um mês, 2 doses, a gente já consegue notar se esse movimento vai gerar alguma coisa ou não, e daí a gente já pensa na troca. Beleza? Eu gostei bastante, tá? Ajudou bastante a organizar. O ambulatório tá rendendo. Ah, que bom, que bom. Então é isso, é tentar trazer uma organização.